Ela descobriu a verdade tarde demais. O condomínio Parque das Acácias era vendido como o ápice da segurança e da privacidade em Curitiba. Paredes duplas, vidros blindados e uma vizinhança tão seleta que o silêncio era o maior símbolo de status. Roberta, uma restauradora de arte habituada a lidar com as rachaduras escondidas sob camadas de tinta antiga, acreditava ter encontrado ali o refúgio perfeito após um divórcio que a deixou emocionalmente exaurida. Durante 2 anos, ela viveu uma rotina milimetricamente calculada. O café na varanda, observando o jardim japonês, as manhãs no ateliê e os cumprimentos polidos, porém distantes, com o vizinho do 502, um homem chamado Marcos, que exalava a aura de um diplomata aposentado. Roberta achava que a sua vida era um quadro restaurado, limpo e seguro. Ela só descobriu a verdade tarde demais, quando o verniz daquela perfeição começou a estalar sob o peso de um segredo que não era dela. A traição não começou com uma briga ou um evento traumático, mas com um detalhe técnico, um erro no sistema de interfonia do prédio durante uma manutenção de rotina. Numa terça-feira de chuva persistente, o interfone de Roberta tocou, mas a voz que saiu do alto-falante não era do porteiro. Era a voz de Marcos, do 502, falando com alguém que ele chamava de Dona Helena. O problema é que Dona Helena era a mãe de Roberta, falecida há 5 anos. O choque foi tão profundo que Roberta não conseguiu desligar. Ela ouviu Marcos detalhar o cardápio do jantar dela, os horários em que ela saía para caminhar e, o mais aterrorizante, o estado de conservação da tela que ela estava restaurando no ateliê. Marcos não era apenas um vizinho. Ele era o curador de uma vigilância que Roberta nunca autorizou. A verdade que Roberta descobriu tarde demais era que o Parque das Acácias não era um condomínio, mas uma instituição de proteção assistida, financiada pelo seu ex-marido, um magnata da tecnologia com tendências obsessivas. Cada vizinho, desde o diplomata Marcos até a simpática senhora que passeava com o poodle no corredor, era um funcionário pago para encenar uma vida normal ao redor dela. Roberta não estava vivendo em liberdade. Ela estava habitando um diorama de segurança máxima, onde as interações eram roteirizadas para garantir que ela nunca se sentisse sozinha o suficiente para querer ir embora, nem independente o suficiente para descobrir a farsa. Ela era a peça central de uma galeria humana, restaurada e mantida sob a luz controlada de uma mentira bilionária. O desmoronamento dessa realidade ocorreu quando Roberta, movida por uma paranoia crescente, decidiu inspecionar as paredes do seu próprio ateliê. Atrás de um espelho barroco que ela mesma trouxera da casa antiga, encontrou uma lente de fibra ótica tão pequena quanto a cabeça de um alfinete. A traição do ex-marido era total, mas a traição do ambiente era o que mais doía. As conversas sobre o tempo com Marcos, as trocas de receitas com a vizinha, o sorriso do porteiro, tudo era uma transação comercial. Roberta só entendeu que o seu refúgio era a sua cela quando percebeu que a conta de luz e o condomínio, que ela achava pagar com o seu trabalho, eram interceptados e quitados por uma holding fantasma. Ela era uma hóspede da própria desgraça, vigiada por quem ela considerava amigos. Ao confrontar Marcos naquela noite, Roberta não encontrou o diplomata gentil, mas um homem frio que consultou um tablet antes de responder. Você não deveria ter mexido no espelho, Roberta. Estávamos indo tão bem, disse ele, com o tom de quem repreende uma criança por quebrar um brinquedo caro. A verdade chegara tarde demais porque o portão eletrônico do condomínio já não respondia aos comandos dela. O vidro blindado, que deveria protegê-la do mundo, agora a isolava de qualquer ajuda. Roberta percebeu que, em sua busca por silêncio e paz, ela havia assinado o contrato de sua própria invisibilidade. O quadro que ela passou 2 anos tentando restaurar era, na verdade, uma falsificação perfeita. Edit. 1. Roberta conseguiu enviar uma mensagem codificada através de um fórum de restauração de arte antes de cortarem o sinal do Wi-Fi. Ela usou termos técnicos de pigmentos para descrever a sua localização. Edit 2. O ex-marido de Roberta deu uma entrevista hoje sobre cidades inteligentes e o futuro da segurança residencial. O cinismo dele é o combustível para a fuga dela. Edit 3. Vizinhos relatam que o apartamento 501 está vazio há meses, mas as luzes continuam acendendo e apagando em horários programados. A simulação persiste. O jogo de sombras no ateliê e a sabotagem do cálice de ouro. Roberta não era uma mulher de pânico. Era uma mulher de minúcias. Anos restaurando telas do século XVIII ensinaram-lhe que, para remover uma camada de verniz escurecido sem destruir a alma da pintura, é preciso paciência e o solvente certo. No Parque das Acácias, o solvente seria a sua própria invisibilidade. Ela percebeu que, se Marcos e a sua rede de vizinhos a vigiavam através de algoritmos e lentes milimétricas,
a melhor forma de lutar era alimentar o sistema com a normalidade que ele esperava. Durante o dia, ela continuava a movimentar-se pelo apartamento seguindo a coreografia habitual. Ligava o rádio na estação de música clássica, preparava o chá às 4 da tarde e passava horas diante do cavalete. Mas, sob a luz das lâmpadas UV do ateliê, Roberta estava a mapear os pontos cegos da sua prisão de luxo. A traição tecnológica exigia uma resposta analógica. Roberta descobriu que as microcâmeras, embora sofisticadas, tinham uma fraqueza: o espectro infravermelho. Usando pigmentos metálicos e vernizes de alta refletividade que guardava para restauros específicos, ela começou a criar manchas imperceptíveis a olho nu, mas que criavam clarões de luz nas lentes digitais. Cada vez que ela passava por um corredor, deixava um rastro químico que confundia os sensores de movimento. A verdade que Roberta descobriu tarde demais sobre o controle do ex-marido estava agora a ser usada como arma. Se ele queria que ela fosse uma obra de arte numa galeria, ela seria uma obra que se recusava a ser focada. A tensão escalou quando Roberta encontrou, escondido dentro do forro de um estofado, o seu passaporte antigo e uma pasta com registros médicos forjados. O plano do ex-marido não era apenas mantê-la vigiada. Os documentos indicavam que ele estava a preparar o terreno para declará-la legalmente incapaz. O diplomata Marcos não era apenas um vigia. Ele era o testemunho preparado para um futuro tribunal, pronto para relatar episódios de instabilidade que ele mesmo provocaria através de manipulações no ambiente, mudanças de temperatura, sons subliminares durante a noite, objetos que mudavam de lugar sozinhos. A simulação não era apenas para protegê-la do mundo, era para destruí-la por dentro, tornando-a dependente do sistema que a oprimia. Naquela noite, Roberta decidiu testar os limites da sua cela. Em vez de dormir, ela trancou-se no ateliê e começou a raspar a moldura de um espelho veneziano que o ex-marido lhe oferecera no último aniversário de casamento. Sob a folha de ouro falsa, ela encontrou um transmissor de alta frequência ligado diretamente à rede elétrica do prédio. Roberta não o destruiu. Em vez disso, usou os seus conhecimentos de química para aplicar uma solução de ácido nítrico que corroeria o circuito lentamente, causando interferências aleatórias no sinal sem disparar um alerta imediato de sabotagem. Ela precisava de criar ruído no sistema, uma cacofonia digital que desse cobertura à sua verdadeira intenção, o duto de ventilação que ligava o ateliê à área de serviço comum. Enquanto trabalhava, Roberta sentiu a presença de Marcos no corredor. Ele não bateu a porta. Ele apenas parou ali, a sombra projetada sob a fresta da porta. Um lembrete silencioso de que o contrato de vigilância era absoluto. Roberta, o ar-condicionado parece estar com problemas no teu andar. Queres que mande o técnico amanhã? Perguntou ele, a voz calma carregada de uma ameaça implícita. Ela respondeu sem olhar para trás, a voz firme enquanto segurava o bisturi. Não te preocupes, Marcos. Eu estou apenas a remover o que está a mais. Às vezes, a beleza só aparece quando tiramos as camadas de mentira. O silêncio que se seguiu foi o sinal de que a caçada tinha começado. Roberta só tinha algumas horas antes que o sistema fizesse um reboot e percebesse que a sua peça principal estava a fugir da moldura. Edit 1. Roberta descobriu que as luzes do corredor piscam num padrão binário. Ela acredita que é uma forma de comunicação entre a equipa de segurança. Ela está a tentar descodificar usando o ritmo das batidas do relógio do átrio. Edit 2. Um drone de entrega foi visto a rondar a varanda de Roberta por mais de 10 minutos. Não trazia encomendas, apenas uma câmara térmica de alta resolução. O cerco está a fechar-se. Edit 3. Marcos foi visto a falar ao telemóvel num tom agressivo no jardim japonês. Ele mencionou procedimento de contenção nível 2. Roberta sabe que o tempo das subtilezas acabou. O bloqueio total e o checkmate no jardim japonês. A quarta-feira amanheceu com um céu de chumbo sobre Curitiba, mas dentro do Parque das Acácias, a atmosfera era de um vácuo absoluto. Roberta percebeu que a sua sabotagem química no espelho veneziano tinha surtido efeito. O Wi-Fi estava morto, e os painéis táteis de automação do apartamento mostravam apenas uma luz vermelha pulsante. O sistema tinha entrado em modo de segurança. Roberta sabia que o próximo passo do protocolo de contenção seria o isolamento físico. Ela correu para a porta de entrada e girou a maçaneta. Estava trancada por fora. O vidro blindado da varanda, que antes ela via como proteção, agora era a parede de um aquário onde ela esperava pela rede do pescador. O silêncio foi quebrado por um som metálico vindo do corredor. Marcos não estava mais a esconder-se atrás de cortesias diplomáticas. Ele abriu a porta com uma chave mestra e entrou.
acompanhado pelo porteiro e por um homem de terno cinza que Roberta nunca tinha visto. A traição da vizinhança estava agora despida de qualquer verniz. Roberta, o teu ex-marido está preocupado. Ele acha que a tua crise atingiu um nível perigoso para a tua própria integridade, disse Marcos, mantendo uma distância calculada, as mãos escondidas nos bolsos de um casaco de lã. A mentira era a mesma de sempre, mas o tom era de uma sentença judicial já proferida. Eles não estavam ali para conversar. Estavam ali para o procedimento de contenção. Roberta recuou até ao ateliê, o seu único território soberano. O que ele chama de crise, eu chamo de despertar, Marcos. Este condomínio é uma fraude. Tu és uma fraude, disparou ela, segurando um frasco de solvente altamente inflamável que usava na limpeza de pincéis. A verdade que ela descobriu tarde demais sobre a farsa do condomínio era agora a sua única moeda de troca. Ela sabia que eles não podiam feri-la fisicamente. O contrato do ex-marido exigia que ela fosse mantida intacta, uma obra de arte preservada. E essa era a sua única vantagem. Se ela destruísse o ateliê, destruiria o investimento bilionário que os mantinha ali. O confronto atingiu o ápice quando o homem de terno cinza deu um passo em frente, segurando uma seringa. É apenas para te ajudar a descansar, Roberta. O sistema vai voltar a funcionar e amanhã tudo será apenas um pesadelo esquecido. A traição médica era o último recurso. Eles pretendiam apagar a sua memória recente, usando sedativos pesados para resetar a sua consciência e devolvê-la à simulação de segurança. Roberta percebeu que o bloqueio do portão não era para impedir que ela saísse, mas para garantir que ninguém de fora visse o que estava prestes a acontecer. O Parque das Acácias estava a transformar-se num hospital psiquiátrico clandestino. Num movimento rápido, Roberta lançou o frasco de solvente contra o painel elétrico do ateliê que ela tinha deixado exposto. O curto-circuito foi imediato. Faíscas saltaram, e o cheiro de queimado invadiu a sala, disparando os alarmes de incêndio do prédio. O sistema, programado para priorizar a preservação da estrutura em caso de fogo, entrou em colapso. As portas automáticas abriram-se por defeito para permitir a evacuação. A obra de arte tinha decidido queimar a galeria. No meio da confusão de fumo e alarmes sonoros, Roberta empurrou Marcos e correu para as escadas de emergência. A verdade tinha lhe dado o caos, e o caos era a sua única porta para a liberdade. Ao chegar ao átrio, viu o portão principal a abrir-se lentamente. A simulação tinha caído. Roberta correu para a rua, sentindo a chuva fria de Curitiba no rosto como se fosse o primeiro batismo da sua nova vida. Ela olhou para trás uma última vez e viu Marcos parado no portão, imóvel, um personagem cujo palco tinha acabado de desabar. Roberta só descobriu a verdade tarde demais para evitar o trauma, mas a tempo de não deixar que a sua vida fosse restaurada pelas mãos de um tirano. Agora, ela precisava de desaparecer antes que o ex-marido enviasse uma equipe de recuperação que não se importaria com o estado da moldura. Edit 1. Roberta conseguiu apanhar um táxi comum na rua, pagando com dinheiro vivo que tinha escondido num pote de pigmentos. Ela evitou usar qualquer aplicação de transporte que pudesse ser rastreada. Edit 2. O alarme de incêndio no Parque das Acácias foi reportado nos jornais locais como uma falha técnica num condomínio de luxo. Nenhuma menção a Roberta ou ao seu desaparecimento. A cortina de fumaça mediática começou. Edit 3. Ela está refugiada num pequeno hotel de beira de estrada. Sabe que o seu telemóvel é um localizador. Ela deixou-o dentro de um autocarro que ia na direção oposta para o litoral. O pigmento da invisibilidade e o rastro de cinzas no Paraná. A fuga de Roberta não era uma corrida, era um restauro. Naquela noite, escondida num quarto de hotel que cheirava a cigarro e mofo na saída para a BR-116, ela sentou-se na beira da cama e abriu a pequena maleta de ferramentas que conseguira salvar. Para o ex-marido, Roberta era um ativo de alto valor, um objeto de coleção que deveria estar na moldura. Mas para o submundo dos antiquários de Curitiba, ela era a única pessoa capaz de identificar uma falsificação de um Velázquez apenas pelo toque. Era nessa rede de sombras, feita de homens que compram o que não pode ser exibido e vendem o que não deveria existir, que Roberta encontraria a sua nova pele. A traição do condomínio de luxo tinha lhe tirado o passado, mas o seu conhecimento técnico seria o passaporte para o futuro. A primeira ligação foi para o Velho, um restaurador de documentos que vivia nos fundos de uma alfaiataria no Largo da Ordem. Roberta não usou nomes, usou a linguagem dos solventes. Preciso de uma base de linho nova sem primer para uma tela que foi queimada, disse ela ao telefone público. O Velho entendeu o recado. Roberta precisava de uma identidade do zero, limpa, sem rastro digital. A verdade que Roberta descobriu tarde demais era que o seu ex-marido controlava os bancos, os registros civis
e os algoritmos de reconhecimento facial da cidade. Fugir para outra cidade não bastava. Ela precisava de deixar de ser Roberta para se tornar um borrão no sistema. Enquanto esperava pelo encontro, Roberta iniciou o seu próprio processo de transformação física. No banheiro do hotel, sob a luz amarela e trêmula, ela usou os pigmentos que trouxera, óxidos de ferro e terra de siena, para alterar o tom da sua pele e criar sombras permanentes que mudavam a geometria do seu rosto perante as câmaras de segurança. Ela não estava a maquilhar-se. Estava a aplicar as técnicas de chiaroscuro de Caravaggio na própria face. Cortou o cabelo de forma irregular e tingiu-o com uma mistura de betume e álcool. Quando terminou, olhou-se no espelho rachado e viu uma estranha. A traição de Marcos e do ex-marido baseava-se na previsibilidade da Roberta elegante. Aquela mulher desgastada e sombria que a olhava de volta não constava em nenhum banco de dados do Parque das Acácias. O encontro com o velho ocorreu às 3 da manhã, entre o cheiro de naftalina e tecidos velhos. Ele entregou-lhe um envelope com uma certidão de nascimento de uma mulher que morrera na infância em 1985 e um cartão de cidadão que parecia ter passado décadas numa gaveta. Agora és a Elisa, uma catalogadora de bibliotecas de uma paróquia do interior, disse ele, sem olhar para ela. A traição da sua antiga vida estava completa. Roberta entregou-lhe o seu anel de noivado, um diamante que valia uma pequena fortuna e que fora o símbolo da sua prisão, como pagamento. O velho aceitou o metal, mas olhou para ela com uma ponta de aviso. Ele não vai parar, Roberta. Homens como ele não admitem que uma peça saia da coleção. Estás a lutar contra um colecionador, não contra um ex-marido. A fuga continuou em direção ao norte do estado. Roberta, agora Elisa, subiu para um autocarro de trabalhadores rurais, sentindo o peso da nova identidade no bolso. Ela sabia que a rede de funcionários do ex-marido já estaria a vasculhar os hotéis de luxo e as contas de crédito. Eles esperavam que ela agisse como uma vítima. Roberta agia como uma falsificadora. Ela começou a catalogar mentalmente as suas habilidades. Sabia como envelhecer papel, como imitar caligrafias e como desaparecer nas dobras da história. A traição do Parque das Acácias tinha sido o fogo que queimou a tela original, mas o que estava a emergir das cinzas era algo que o ex-marido nunca conseguiria prever. Uma mulher que conhecia todos os segredos das aparências. Edith. 1. Elisa, Roberta, foi vista a comprar um bilhete de comboio na estação de Morretes, mas foi uma manobra de distração. Ela deu o bilhete a uma turista em troca de um chapéu e seguiu a pé por uma trilha secundária. Edith 2. O ex-marido contratou uma empresa de cibersegurança israelita para localizar anomalias faciais nas câmaras da rodoviária de Curitiba. Eles estão a procurar por alguém com a estrutura óssea de Roberta. Edith 3. Marcos, o vizinho, foi encontrado a vagar pelo átrio do condomínio em estado de choque. Ele diz que a obra de arte ganhou vida e saiu da moldura. Ele foi afastado pela equipa de contenção. O último leilão da alma e a moldura que o fogo não alcança. O cenário para o desfecho não poderia ser outro senão um casarão neoclássico na Serra Gaúcha, onde o frio cortante de gramado servia de moldura para um leilão de arte clandestino. Elisa, ou o que restava da Roberta sob as camadas de pigmento e cansaço, estava ali como assistente de um avaliador de obras raras. Ela sabia que o seu ex-marido, o colecionador, estaria presente. Ele não conseguia resistir à oportunidade de adquirir um Rembrandt desaparecido que, ironicamente, Roberta tinha ajudado a autenticar anos antes. A traição do condomínio de vidro tinha se transformado numa caçada de xadrez. Ele procurava uma mulher. Ela entregava-lhe um fantasma. Roberta só descobriu a verdade tarde demais para salvar o seu casamento, mas agora usaria essa mesma verdade para implodir o império de vidro que a mantinha cativa. O salão estava repleto de homens em trajes impecáveis, cujos sorrisos eram tão falsos quanto as proveniências de algumas peças ali expostas. Roberta viu-o ao fundo da sala. Ele estava igual. O mesmo nó perfeito na gravata. A mesma expressão de posse absoluta sobre tudo o que os seus olhos alcançavam. Quando o lote do Rembrandt foi anunciado, ela sentiu o peso do frasco de ácido que carregava na maleta. A traição final não seria contra a vida dele, mas contra o seu ego. Roberta aproximou-se do palco, fingindo ajustar a iluminação da peça. Por um segundo, os olhares cruzaram-se. Ele não a reconheceu de imediato. A Elisa de cabelos curtos e pele manchada era o oposto da sua Roberta de seda. Mas os olhos de quem restaura a alma não podem ser falsificados. O reconhecimento foi um choque elétrico que percorreu a sala. Tu não podes fugir da tua natureza, Roberta, sussurrou ele, aproximando-se enquanto os lances subiam para os milhões.
Tu és a minha melhor aquisição. O Parque das Acácias está à tua espera, restaurado e mais seguro do que nunca. A traição dele era revestida de um amor doentio, um desejo de preservação que negava a vida em favor do objeto. Mas Roberta apenas sorriu. Um sorriso que ele nunca vira no condomínio. Eu não sou um objeto de coleção, Arthur. Eu sou a falha na tua estrutura. Naquele momento, ela acionou o dispositivo de interferência que construíra com as peças do espelho veneziano. O sistema de segurança do casarão entrou em colapso. As luzes piscaram e os alarmes de incêndio, o seu velho aliado, começaram a gritar. No caos que se seguiu, Roberta não fugiu. Ela caminhou até ao quadro e, com uma precisão cirúrgica, aplicou uma solução química que ela mesma criara. Em segundos, a tinta do Rembrandt começou a derreter, revelando a verdade que só ela sabia. A tela era uma falsificação brilhante que ela própria tinha ajudado a ocultar para proteger um cliente no passado. O ex-marido viu a sua grande aquisição desintegrar-se diante dos olhos, transformando-se num borrão de óleo e solvente. A traição de Roberta foi destruir o que ele mais amava, a ilusão da perfeição. O império de vidro dele não ruiu com pedras, mas com a revelação de que a sua coleção de vidas e artes era feita de pó e mentiras. Roberta desapareceu na neblina da serra antes que a equipa de segurança pudesse reagir. Ela não levou o dinheiro, não levou a identidade antiga, nem o ódio. Deixou para trás a moldura vazia de uma vida que nunca lhe pertenceu. Eu sou uma mulher que aprendeu que a restauração mais difícil não é a de uma tela, mas a da própria liberdade. Sim, o meu nome é Elisa agora, e trabalho numa pequena livraria numa cidade costeira, onde ninguém pergunta pelo meu passado. O ex-marido continua a procurar por Roberta, mas ele nunca a encontrará, porque aquela mulher morreu no incêndio do ateliê. A verdade chegou tarde, mas trouxe consigo o silêncio, que desta vez é todo meu. Edite 1. O leilão de Gramado foi alvo de uma investigação federal por lavagem de dinheiro. O nome do ex-marido de Roberta apareceu como o principal financiador. Ele está agora a lidar com advogados, não com restauradores. Edite 2. Marcos, o vizinho, foi visto a trabalhar numa biblioteca pública no interior. Ele parece ter encontrado uma vida real fora do guião. A simulação acabou para todos. Edite 3. Elisa, Roberta, enviou um último postal anônimo para o condomínio Parque das Acácias. Dizia apenas: algumas fissuras não podem ser restauradas, devem ser celebradas.